Yay! Bom dia! Bom dia! Então, eu tenho fone de ouvido, mas eu vou ficar mesmo, porque tá um silêncio aqui. Tô te ouvindo baixo, viu? Tá me ouvindo baixo? Então eu vou ter que pegar o fone. Sério, baixinho? Já volto, então, peraí. Parece que Bom agora dia, melhorou. Gabo! Parece que agora melhorou. Melhorou? Então é que eu tenho que Acho falar que mais alto sim. mesmo. Então eu vou só falar mais alto. E aí, como está? Bem, tranquila nesse sábado, um sabadão quente, que já tá calor já. Aqui também, só que aqui hoje amanheceu nublado. Ficou a semana assim, um solão super forte e agora tá nublado. Então vai Tá. chover. É, acho que vai, sabia? Que tava muito quente, muito, muito. Então tudo indica que vai condensar, já condensou e vai precipitar. Aí o Gabo tá aí para estudar com a gente. Melhorou, ele Olha disse. Bom, lá. muito Vamos lá bom! então, vamos Legal, começar, né? acabou. Entrou na nossa vibes. É isso, vamos. Então vamos. Vou puxar a oração, minha parceira. Sim, pode ser, vamos lá. Então vamos. Se conectar, né, com o coração, respirar fundo, agradecer por mais um dia de vida, de oportunidade de aprendizado, de conexão com a natureza, com o sol, com o som, com os animais. Hoje é final de semana, uma conexão mais profunda conosco, com o nosso ser interior, nosso descanso. Vamos recarregar as energias nesse sábado e pedir à espiritualidade essa bênção de aprender, de mudar um pouco a frequência, né? Para uma frequência de estudo, para uma frequência de reflexão, para uma frequência de abertura, de aprendizado, hoje, nesse final de semana, nesse dezembro. Pedir proteção a todos os seres espirituais, luz, amor a todos aqueles necessitados, que a gente possa estar bem acompanhados nesse encontro de hoje. Amém. Assim é. E é só completar que a gente está, né, chegando nessa fase do verão e as pessoas tendem a ficarem mais zangadas, mais reclamonas no calor. Eu gostaria de pedir por todos nós a aceitação e compreensão das estações da mãe, da natureza, para que a gente agradeça, acima de tudo, todos os tempos que ela precisa para se recompor, para se refazer, para brotar, para viver. Isso não depende da gente e a gente precisa compreender e agradecer esses momentos. Então, assim, choveu, que ótimo que choveu. Tá fazendo calor, que ótimo que tá fazendo calor. A gente tem ainda, né, as 4 estações quase bem definidas, só não neva. Vamos agradecer por todas elas. Faz parte do ciclo e a gente precisa se adaptar com mais amorosidade. Assim é. É isso, assim é. Que lindo, que lindo. É isso mesmo. Na nossa leitura, nós paramos. Então, para quem está chegando agora, deixa eu contextualizar. Nós criamos em outubro um grupo de estudos de leitura conjunta e debate. E o primeiro livro, o livro escolhido,
não por nós, pelo universo, foi o Livro dos Espíritos, cada uma de nós tem uma versão desse livro, né? Da Júnia, 10 edições depois do meu. Então, assim, às vezes as palavras não batem, às vezes a gente relê para ver como que está escrito no da outra. O nosso grupo era pelo Zoom, com outras pessoas, e a gente resolveu, avisando todas elas, abrir esse grupo para a live ao vivo para vocês, enfim, quem quiser seguir nessa com a gente. Nós não somos conhecedores da doutrina espírita em profundidade, e a intenção é justamente essa, acessar esse conhecimento com muito respeito e humildade. Então, quem quiser seguir com a gente está juntos aqui no Instagram às terças e quartas, às 5:30 da manhã, e sábados às 7:10 da manhã. A gente, antes desse encontro ao vivo, faz uma meditação individual, cada um na sua casa, terças e quartas, às 5:07, a partir de 5:07, aos sábados, 6:42. Ok? É isso. Vamos iniciar agora a nossa leitura. A gente parou no capítulo 14. 14, né? Quer começar, Ana? Começar. Passaríamos de leve pela objeção que fazem alguns céticos, a propósito das faltas ortográficas de certos espíritos, comentem se ela não oferecesse margem a uma observação essencial. A ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é irreprochável, mas grande escassez de razões seria mister para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados desse gênero cometido por mais de um sábio da terra, o que, entretanto, em nada lhes diminui o mérito. Há, porém, o fato de uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento. Portanto, são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Muito pouco à vontade hão de eles sentir-se, quando obrigados, para se comunicarem conosco, a utilizar-se das fórmulas longas e embaraçosas da linguagem humana, e a lutar com a insuficiência e a imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. Nossa, acho que a gente já pode comentar sobre isso, hein? Uhum. Porque eu, como jornalista, reparo na ortografia. E aí, de repente, Kardec me fala assim: minha filha, você não entendeu nada, é muito além disso. E agora a gente também sabe que a forma comunicação é através da forma pensamento. Que interessante. Legal, né? Assim, tira um Legal. pouco o peso dessa questão da formalidade, da gramática, né? De você primeiro estruturar o que você vai dizer e depois dizer, sabe? De uma certa forma, assim, que é quando passa pela racionalização, né? Então, assim, Não, eu vou mas aí, dizer, mas o que que eu vou dizer? Mas como eu vou dizer? Né? Assim, mas acaba o filtro, né? Presta atenção, se tem alguém dentro da sua cabeça ouvindo o que você pensa, acaba o filtro, né? uhum, Quando a gente tem o tempo do filtro do pensar para expressar, pode ser que a comunicação seja mais assertiva. Enfim, isso infelizmente não acontece com todo mundo, né? Porque tem gente que não tem filtro, mas a ideia era não essa, né? é. Quando eu falo pensar, né, racionalizar, é a respeito daquela racionalização que vai te colocar numa caixa, né? Que vai, assim, dar uma barrada no conteúdo, né? Assim, é esse tipo.
Agora aqui não. Eu acho que há o pensamento, só que o pensamento ele já é colocado direto, Sim, já é. sem uma racionalização excessiva, assim, ou intermediária. É Ele verdade. pensa e é aquilo que ele que joga ali, que está escrito. É mais fluido, né? É uma escrita mais fluida. E talvez mais conectada também, né? Com a essência. Menos carregada de paradigmas, de amarras, de. Eu entendi o que você quis dizer agora. Isso. Entendi. Entendi. Mais fluido nesse sentido, de mais livre de auto-julgamento, de. Sim, Exato. entendi. Muito bom. E assim, a gente tem essa experiência, né, da comunicação via meditação. Então a gente já tem essa noção de que é pela forma pensamento, né? E aí comprovou, tipo, porque não sei, a gente não tem essa experiência de desencarno. Tipo, temos, mas não lembramos, sei lá. E aí é isso que ele tá falando. Tipo, é assim que funciona, gente. Depois. Uhum. Interessante. É, muito a pouco, verdade, né? Quando obrigados a se comunicarem com cortisais. Ah, tá. É o que eles próprios declaram. Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios de que se servem com frequência para obviarem a esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se houvéssemos de exprimir-nos num idioma de vocabulário e fraseados mais longos e de maior pobreza de expressões do que a que usamos. É o embaraço que experimenta o homem de gênio, para quem constitui motivo de impaciência a lentidão da sua pena, sempre muito atrasada no que lhe acompanhar o pensamento. Compreende-se Compreende-se diante disso que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, mormente quando se trata de um ensino profundo e grave. Já não é maravilhoso que se experimentam indiferentemente em todas as línguas e que as entendam todas, não se conclua daí, todavia, que desconheçam a correção convencional da linguagem. Observam-na quando necessário. Assim é, por exemplo, que a poesia por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, nada obstante a ignorância do médium. Fim da Uhum. sessão 14. Tem uma parte, né, aqui que eu fiquei em dúvida. Seria se os espíritos compreendem todas as línguas? Não, né? É isso mesmo que ele fala? É isso que ele fala. É, que já não é demais, a gente ainda quer exigir ortografia já não, ou formas longínquas de de ortografia, de complexidade da palavra. Já não é demais eles entenderem todas as línguas? Tipo, é isso que ele está falando. Já é pra caramba eles poderem se comunicar com qual universalmente, com qualquer humano, independente da cultura, da língua. Uhum. Que Aí a legal gente ainda esse quer dado, exigir né? uma ortografia, é verdade. Confirma aí para nós, Gabo, aí, ó. Daqui a Eles pouco ele falam aparece. todas as línguas? É. A linguagem, né? Assim, né? Que legal. Quer continuar? Vamos pegar o 15 também? Olha lá o Gabo. Estamos vendo, Gabo. Hum. É, Seguimos? seguimos, né? Mais um pouco? Mais um pouco. 15, então. Há ainda pessoas que encontram perigo por toda, aí o Gabo disse,
que eu sei é que, devido a muitas encarnações, eles podem trazer na memória vários idiomas que já aprenderam. Ai, que legal. Isso também deve explicar o fato de algumas pessoas serem muito propensas a falar outras línguas com facilidade, né? Ó, o Aí o Gabo que pode ele dizer. disse. Por isso algumas pessoas têm facilidade em certos idiomas. Gente, eu amo essa sincronicidade. Eu pensei, o Gabo mandou escrito, gente, nos comentários. Que maravilhoso. Arro! Arro! Show de bola, é isso. Então agora fez mais sentido isso, né? De onde que eles têm essa compreensão e tudo da linguagem. Obrigada, Gabo. Muito obrigada, Gabo. Então vou retomar aqui a leitura, né? Há ainda pessoas que encontram perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Também não faltam de tirar uma consequência desfavorável do fato de certas pessoas, em se entregando a esses estudos, terem perdido a razão. Como homens sensatos podem ver nesse fato uma objeção séria? Não ocorre o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Legal, aqui ele está falando que isso não deve ser uma objeção ao estudo ou à doutrina, né, espírita, assim, essa questão de que certas pessoas perdem a razão, né, se enveredam aí e não se compreendem, né, no meio desse estudo. Legal. Que é assim com tudo, né, é o que ele está falando. Física, química, matemática, Com tudo que você, psicologia. com tudo que você predispõe a aprender, né? Se a gente parte do pressuposto que a gente esquece muita coisa que a gente sabe e que está arraigado na gente através do nosso código genético e da nossa alma, a gente está sempre começando do zero. E aí, como é que faz? Há uma dificuldade de aprendizagem, dependendo do que você se predispõe a estudar. Acho que antes de qualquer coisa tem que ter isso aí, que é a persistência, a perseverança, né? Uhum. E como que você lida com o que você está vendo, estudando, né? Porque às vezes a gente pode ficar numa coisa muito intelectual, cognitiva, a respeito de qualquer matéria, e na prática, ou para integrar isso, é outro movimento, né? E aí que vem das dificuldades, assim, né? O quanto eu estou em desequilíbrio, né? Acessando talvez demais um conteúdo e não integrando, enfim, né? Como que Ou isso tentando entra dentro corresponder de mim, também. assim, né? Ou tentando corresponder à expectativa do outro, porque cada um de nós tem um modelo de aprendizado. Eu, por exemplo, preciso escrever. Se eu escrevo, se eu faço anotações durante uma aula, se eu vou fichando trechos de coisas, eu aprendo muito mais. E aí, o segundo momento da minha aprendizagem, reforçar, é falar com outras pessoas sobre, compartilhar. Tipo, é um jeito para mim de compreender melhor, compreender além do que eu já tinha pegado. Aí eu falo, nossa, tem isso, né? Quando eu estou falando com o outro. E aí, a gente tem que perceber qual é a nossa. Eu Uhum. tenho memória fotográfica, eu preciso ver. Eu acho que quando eu escrevo, eu vejo, porque ouvindo só não basta, ou lendo. Então, E o tempo, audição e né? O tempo de visão assimilação, né? não basta. É, O tempo de processamento também é diferente para cada um. isso. E matar, só para concluir o que você tinha falado, o que a gente tem que fazer é se respeitar. É autoconhecimento, tudo é autoconhecimento. Entender o que para mim é bom, como para mim serve da melhor forma e agir assim, não tentar fazer o que é bom para o outro. É.
Porque assim, a loucura ela é inerente à condição humana também. Então, todos nós temos essa propensão, né? Aqui ele vai chamar de cérebro fraco, mas assim, é uma condição humana, né? Essa de se perder no caos, enfim, de uma organização interna que pode gerar e causar sofrimento, né? Que seria loucura, né? Que ótimo isso que você está falando, Júnior. Muito bom. Então, é isso, né? A gente flerta com ela o tempo todo e a gente tem mecanismos e ferramentas para poder nos organizarmos e lidar com os nossos sofrimentos, que é causado por, enfim, estar vivo, basicamente, né? Então, a gente vai acessando esse conhecimento, por exemplo, né? Que é um conhecimento que quebra paradigmas, que é um conhecimento que te coloca em um outro lugar, muitas vezes, assim, né? Por exemplo, quem tem uma determinada educação, né? Entra em contato com esse, que é um paradigma diferente, tem que tomar cuidado para se organizar internamente, para poder dar conta, né, dessas experiências todas. É, para se manter. Ah, Renata, bom dia, Rê! Bem-vinda! Bom É, dia. é isso mesmo, para manter a sensatez, né? A coerência, porque é muita coisa mesmo, é muita informação. De loucos, tudo temos um pouco, muito bom. É isso. Sabe-se o número de loucos e de, e de maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? Ah, acabou de falar. É preciso, por isso, banir esses estudos? O que isso prova? Pelos trabalhos corporais estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Pelos trabalhos da inteligência estropia-se o cérebro, que é um instrumento do pensamento. Mas se o instrumento está quebrado, o espírito não o está por isso. Ele está intacto. E, quando desligado da matéria, não goza menos da plenitude de suas faculdades. É no seu gênero, como homem, um Marte do trabalho. Ah, interessante isso aqui, Ana. É, O cérebro é um instrumento do pensamento. Se o cérebro está quebrado, é o que ele está dizendo. O pensamento não está, é isso? A não, mente. tá falando não, ó, o cérebro é o instrumento do pensamento. As pernas e os braços são instrumentos da ação material, desse trabalho físico e braçal. Enquanto isso, o instrumento é também, o espírito é também um instrumento de trabalho, só que ele é o único que não se quebra, pelo que eu entendi. Este permanece intacto e, desde que liberte da matéria, Isso. gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude das suas faculdades. Uhum. Então, enquanto a gente está O preso espírito na não se matéria quebra. e não está e não alcança todas as potencialidades que alcançaria se não estivesse preso à matéria. Entendi. Então, a gente tem que entender as nossas limitações enquanto seres encarnados. É isso. Eu acho, né? Vou assimilar aqui com essa coisa de perder a memória, de não lembrar de muitas coisas de outras experiências e tal. E aí, quando a gente desencarna, a gente acessa o tudão. Por isso que a potencialidade é imensa. Nossa, temos que entender nossas limitações. Olha isso. Que lindo, inclusive. Sim. Porque elas são, olha o que ele está trazendo, elas não são só o pensamento e o físico. As limitações também são espirituais. E agora eu vou trazer esse entendimento para uma outra realidade que eu acredito, que é
Quando a gente está em estado de conexão e de consciência, a gente atinge a fonte inesgotável de amor, de paz, de qualquer coisa. Quando a gente chega nesse lugar, a gente tem a experiência, ó, estou fazendo uma leitura dentro dos meus conhecimentos, hein? Não estou falando que isso é verdade absoluta para nada, mas olha isso que eu cheguei nesse lugar agora. Quando a gente medita e chega nesse lugar da fonte inesgotável, que a gente se conecta com o não manifesto, que a gente alcança a consciência, a gente tem a experiência de desencarne. Que aí tem a ver com uma coisa que a gente já falou, que é essa sensação de morte. O sono é a experiência de quase morte. A meditação, quando ela é 100% conectada, ela é a experiência de quase morte. Que é o que ele fala que é o desencarne. É o único momento que por isso que é tão importante meditar, gente. Gente, vocês estão entendendo? Você se É quando a gente desprende, se né? conecta, a gente se conecta à fonte. Então, assim, se não tem o hábito de meditar, se eu posso te dar um conselho hoje, é esse. Começa para ontem. 3 minutos, 5 minutos. Porque é o único lugar que você vai alcançar na plenitude a consciência e estar em conexão com o não manifesto, de fato. E acessar conhecimento também, né? Porque, olha, se essa sensação de desencarne, a gente. Nossa, ontem eu fiz uma meditação e acessei outra vida. Mais uma vez, outra vida e outra vida que eu nem imaginava que eu tivesse tido, que é impressionante. Para quem não sabe, eu sou bruxa e sou bruxa há muitas vidas, e é interessante também falar dessas experiências, porque na que eu acessei ontem, eu era uma freira. Olha, E eu vi direitinho o quartinho minúsculo que eu tinha e morava. E eu senti de novo essa dor de precisar esconder a minha essência como bruxa. Então foi um sofrimento de não poder louvar a natureza, de não poder fazer os rituais de proteção, de prece. Mas aí eu, para não sofrer tanto, eu encontrei, eu decidi aceitar o que me era imposto e, e chegar através da oração e da meditação nesses lugares que eu precisava, por essência. uhum. Então, assim, é isso aí. A E meditação nos proporciona regressões, inclusive. Meditação é ferramenta, gente. que legal quando você diz dessa capacidade de se adaptar ao que é imposto também, assim, né? De algum modo, né? Meditar e orar era o que você podia fazer, que te ajudava, né? A viver a sua plenitude, assim. É isso, a gente tem que encontrar a nossa, independente de todas as limitações que a gente tem no hoje. Nossa, perfeito, perfeito, Ju. Né? Sentar e meditar, sentar e caminhar, sentar e caminhar, ó, caminhar, enfim, orar, né? O que dá para fazer hoje? Né? O que dá para fazer hoje? E como eu estou sendo displicente e negligente com o meu agora, colocando nessas limitações a desculpa, a historinha, a justificativa. Uhum. A responsabilidade é só nossa, sempre vai ser. Inclusive essa, de entender a limitação e driblar o que a situação nos apresenta, né? Focar na Que o solução e não no espírito é problema. pleno, né? Segundo a doutrina. É, O é. espírito é pleno. Então, conforme você vai acessando ele ou se conectando com ele, você vai experimentando a plenitude. Tipo isso. Nossa, que lindo! Legal. Senti aqui os ombros, senti uma sensação de relaxamento. Impressionante. Muito lindo. Vamos terminar o capítulo? Ou
Ou calma Ana, aí. eu acho que a gente Foi, pode né? ficar Que foi aqui, bem, né? a gente fechou bem redondinho, né? Essa parte. Vou Daí a gente marcar. continua Continuamos na na terça-feira, terça-feira. pessoal. Quem quiser nos acompanhar, 5 e 7 a gente faz individualmente a nossa meditação e às 5h30 a gente entra aqui para a live. Muito obrigada quem esteve aqui com a gente, presente. Podem ir conversando nas lives, a gente vai lendo os comentários, como o Gabo fez hoje, a Rê mandou um bom dia aqui. Obrigada. Igor entrou, Rossini, bom dia para vocês, obrigada pela presença. A gente está de volta então, gente, na terça. Bom Muito fim de bem, semana. muito bem. Beijo. Namastê. Até, minha Até, amiga. até, amiga. Tchau.